Fala, meus amigos, muito boa tarde. Hoje eu estava recebendo uma pergunta durante uma reunião com um possível cliente e ele me perguntou se realmente era possível, sem ter estrategista, sem ter um sócio, sem ter uma agência de marketing, começar a se posicionar no digital e escalar a sua autoridade vendendo suas mentorias, vendendo seus cursos, vendendo seu conhecimento. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? O que acontece, pessoal? Quem está começando um, um negócio digital, talvez você já tenha o seu negócio no mundo físico, já seja um profissional liberal ou um especialista em alguma área específica, e talvez você já tenha um negócio rodando. Mas no digital, talvez você se sinta ainda invisível ou sem habilidade, sem saber como construir produtos, como construir mentorias, como lucrar com esse universo. O que acontece é, nesse cenário, quais são as opções que você tem? Ou contratar uma agência de marketing, que, vamos combinar, eles costumam frustrar todos os seus clientes, as agências conseguiram frustrar todo o mercado. É bem complicado contratar uma agência, eu não tenho uma para te indicar. Se você tiver uma, me indica, por favor. Não estou dizendo que não exista, mas é difícil encontrar uma boa agência, é verdade. A outra opção é conseguir um sócio que tenha esse conhecimento de digital, de negócios, e você, como especialista, como mentor, como expert, ficar na frente, no palco, em evidência, produzindo conteúdo, enquanto esse teu parceiro cuida do negócio, cuida dos bastidores, essa é uma possibilidade, mas que também é rara, porque é bem complicado você conseguir, nessa fase inicial, encontrar um parceiro que seja interessante para ele se associar a você. Porque, na verdade, os estrategistas que têm resultado, que são competentes, geralmente já têm um negócio, né? Já tem alguns experts, existem muito mais mentores procurando ser lançados, aumentar sua autoridade, do que estrategistas de marketing de negócios reais, né? Com de fato resultado, enfim, é um pouco complicado de conseguir, é verdade. Mas principalmente nessa fase inicial. Então, o que você precisa fazer como expert? Você precisa sair dos seus 5, 10 mil de faturamento, 15 mil para 50, para 70, porque aí você começa a se tornar muito interessante para os melhores especialistas em marketing, para os melhores estrategistas digitais, para as pessoas de fato competentes. Aí elas vão querer se tornar teus parceiros. Porque nessa fase é o que eu chamo de você está na fase de escala. Você já validou ofertas, você já tem provavelmente um público, provavelmente você já tem uma audiência, uma lista que compra de você e você já tem alguns produtos. Então você se torna uma pessoa mais interessante para os melhores parceiros, para as melhores parcerias. Então, qual é a solução que você tem se você, por acaso, está nessa fase inicial de, de validação da oferta? Porque são três passos. Primeiro, a gente valida uma oferta, ou seja, o que eu falo vende. Depois, você valida o seu produto. O que eu estou entregando está cumprindo a promessa que eu fiz na minha oferta? Para depois você escalar com velocidade. E geralmente, quem está faturando ali entre 15, 20, 30 mil mensais com mentorias, cursos, já validou uma oferta e já validou um produto. Ou seja, são pessoas que já vendem e já entregam. Aí sim você se torna uma pessoa desejada pelos melhores parceiros. E até lá, e até chegar nessa fase de faturar seus 30, 50 mil, 70 mensalmente, você precisa necessariamente de um estrategista, de um sócio? Não. Eu diria que não necessariamente. Sabe por quê? Senão você vai começar a oferecer uma grande parte do teu negócio para uma pessoa que ou está num patamar muito acima do seu, e aí ele vai te cobrar um percentual maior do que 50%, ou você vai atrair pessoas que estão num patamar muito abaixo de você, pessoas que estão iniciando como lançadores, como estrategistas no digital. E aí, essa pessoa não vai ter o mesmo nível de mentalidade que você tem, nem competência. Então, o que eu aconselho para você, se você está num estágio como esse,
é contratar um mentor. Por que contratar um mentor? Porque você precisa de ajuda para começar a validar as suas ofertas. Validar as suas ofertas, criar o produto certo, pelo preço certo, com a promessa certa, com o funil de vendas certo para começar de forma muito certeira. Senão você vai investir dinheiro aqui em tráfego, você vai investir em profissionais, você vai investir em agências, mas se você não tem uma oferta validada, se você não tem uma oferta melhor, ou melhor, se você não tem uma oferta que vende de fato, você vai investir energia no lugar que não vai trazer retorno nenhum. Então, se você por acaso está nesse estágio, eu recomendo que você conheça a orquestra, que é o nosso grupo mais avançado, onde eu consigo te ajudar a me tornar o teu estrategista praticamente, e a minha equipe ainda vai ajudar também a implementar nosso método no teu negócio, né? Então, eu estou selecionando ainda algumas pessoas para fazerem parte desse grupo nesse mês. Nós estamos ainda aceitando algumas pessoas nesse momento. E principalmente quem, Gabriel? Pessoas que já faturam acima de 10 mil, 15. A partir de 10 já está qualificado para participar da orquestra, ok? Então, se você está nesse perfil, você pode clicar no link abaixo, aplicar para uma consultoria gratuita comigo, ok? Somente se você já tem um negócio. Ou seja, já tem um consultório, já sou um especialista é, consolidado na minha área, ou já tenho minha empresa, já sou um empresário que tem uma especialidade, uma experiência e quero escalar minha autoridade a partir do digital para crescer todo o meu negócio. Se você tem esse perfil, eu quero te dar uma consultoria gratuita. Clica no link abaixo e agenda comigo, agenda com o meu time. Você vai falar com o meu time, responder algumas perguntas e nós vamos avaliar se a nossa agenda consegue conciliar para encaixar em algum horário aqui numa consultoria gratuita comigo, tá bom? E aí você vai poder, caso faça sentido, ter acesso também a toda a nossa estrutura, ao espaço Fire, a preço de custo, ao mesmo preço que eu tenho, inclusive, para realizar nossos eventos aqui, a toda a nossa parte de tecnologia, para fazer as automações, inteligência artificial e ajudar a escalar teu negócio em todas as áreas com a estrutura mais completa do mercado, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Grande abraço para você e até a próxima. Continua atento aí que nós vamos continuar conversando por aqui. Um abraço.